Bom, você já está no mundo Linux há um tempo e deseja avançar um pouco, sair um pouco dessa vida de Ubuntu. O Arch Linux é um sistema que eu recomendo muito, eu uso há um tempo e é um sistema muito bom. Então eu vou ensinar vocês aqui agora a fazer a instalação do sistema. A primeira coisa que você tem que fazer é vir no site oficial do Arch Linux, que é o archlinux.org, e vir no botão Download no canto superior direito. Aqui você vai ter a opção de baixar via torrent, como a maioria das distribuições de Linux dão, ou você pode vir aqui e baixar direto de um mirror de algum país. No caso, como eu estou do Brasil, eu vou baixar do POP da RNP. Sempre baixe a versão mais recente. Aqui a gente vai baixar a versão 1/7/2022, a ISO mais recente. Eu vou salvar no meu HD, VirtualBox, e vou salvar aqui dentro. Você aguarda alguns minutinhos para ele fazer o download. Minutinhos não, segundos, né? Eu espero que sua internet seja rápida, vai baixar rapidinho. Bom, após baixado, você vai pegar essa ISO e vai deixá-la bootável em um pendrive. Você pode usar o Rufus ou o Balena Etcher. O Balena Etcher, inclusive, é um programa muito bom. Ou um vídeo futuro que eu vou postar logo, em um pendrive multi-boot. No meu caso aqui, eu vou usar um VirtualBox para ilustrar, para dar de exemplo, para ficar mais fácil de fazer a gravação, mas a instalação é a mesma em um computador físico. Ok, depois que você colocou a sua ISO no pendrive e bootou no computador, a primeira telinha que você vai aparecer para você vai ser essa. Dessas opções aqui, você não precisa saber agora, vamos na primeira mesmo. Ele vai fazer o boot tudo bonitinho, nós vamos apenas aguardar. O processo pode ser rápido ou demorar dependendo do hardware que você está usando. No caso aqui eu estou usando uma máquina virtual, então vai ser rapidinho. E pronto, nós estamos já dentro da ISO. Nós estamos no ambiente da ISO. Então você pode ter ali que nós estamos com o usuário root no Arch ISO, ok? A primeira coisa que a gente tem que fazer é ter certeza que a gente está com internet, porque a gente vai precisar da internet para essa instalação. Então eu vou dar um ping aqui para um site qualquer, vou dar o CPF-BR e, bom, ele está pingando. Então eu estou recebendo, vou cancelar com Ctrl+C, minha internet está funcionando. Se você tiver com o Wi-Fi ou um notebook com Wi-Fi, alguma coisa assim, eu recomendo muito que você coloque no cabo. O Wi-Fi é extremamente chato e complicado. Mas, se você quiser, tem alguns tutoriais na internet, na própria documentação do Arch, ele tem um tutorial de conectar no Wi-Fi. Mas para a minha instalação aqui, eu vou usar no cabo e já estou na cabeada e vamos continuar. O próximo comando que você vai dar é o timedate-ctl set ntp para true. Isso aqui ele vai sincronizar o nosso relógio. Ele vai habilitar o NTP. Okay? Vamos aguardar um pouquinho. Então, o nosso próximo passo é verificar os discos que tem no nosso sistema. Então, nós damos o comando ls-blk e ele vai dar uma lista dos discos que tem no sistema. No meu caso aqui, eu tenho a ISO do Arch ali e eu tenho o SDA, que é o disco. Se você tiver mais de um disco no computador, vai estar o SDA, o SDB, SDC e etc. Então tome muito cuidado, porque aqui você pode acabar apagando seus arquivos. É uma coisa meio perigosa. Então no caso eu só tenho um disco, que é o SDA, eu vou apagar, não tem problema. Então nós vamos dar o comando cfdisk /dev/SDA. Se o seu teclado, provavelmente você está no Brasil, está com o teclado brasileiro, o seu teclado vai estar desconfigurado, mas por enquanto ignora isso, tenta achar a tecla correta do barra e logo a gente vai consertar isso. Então você dá o cfdisk /dev/SDA. Aqui é uma parte que as pessoas sempre se confundem e nem eu sei muito bem até hoje disso, mas basicamente você vai escolher qual o tipo de disco que você quer usar. Se você quer usar GPT ou DOS. Basicamente, se tu tem um disco acima de 2 teras, tu usa GPT. Se tu não tem, tu pode usar o DOS. Resumidamente é isso. No meu caso aqui, claro que tem muito mais detalhes, mas resumidamente é isso. Se o seu computador se tiver com um sistema UEFI, tu usa o GPT. No caso aqui eu vou usar o DOS. Tá, aqui nós vamos particionar o disco. Vamos criar uma partição de 256 megas para o GRUB, que vai ser a nossa inicialização do sistema primário.
e vamos dar a tag bootable para ele, né? Com a tecla B, para ele ficar bootável. E basicamente o resto nós vamos criar uma partição inteira para o sistema. Você pode aqui criar uma partição separada para o home, você pode criar uma partição swap, mas aqui no caso não precisa. Sinceramente não precisa disso. Se você tivesse pouca memória RAM e etc, você poderia criar um swap. Ou então se você tivesse vários sistemas Linux no seu computador, você poderia criar um home separado para acessar de qualquer sistema, mas aqui é só um sistema que eu estou instalando, então eu não preciso disso. Estou com as minhas duas partições aqui, a de 256 MB bootável e a de 29 GB primária não bootável. Vou dar um write, que é escrever, yes, pronto. Minhas partições foram criadas, vou dar um quit para sair. Vamos limpar a tela. Se eu der agora um lsblk, eu tenho aqui meu disco SDA e minhas duas partições, o SDA1 e o SDA2. Mas nós temos que formatar essas partições como EST4, que o EST4 é basicamente o formato de arquivos que o Linux lê. É o NTFS, só que do Linux, né? Então nós vamos dar um mkfs para formatar, ponto EST4, que é o sistema de arquivos que a gente quer usar. Eu quero fazer isso no dev SDA1 e no dev SDA2. Agora nossas duas partições estão formatadas em EST4, beleza? Agora nós temos que montar essa partição para a gente começar a trabalhar no nosso sistema, né? Então eu vou dar aqui um mount /dev /sda2, que é a nossa partição do sistema, no /mnt. Você poderia montar em qualquer pasta daqui, né? Que essas opções, mas por padrão, né? O correto é você usar o mnt. Tá montado, beleza? Agora a gente tem que criar a pasta onde vai montar o boot, porque sem o boot você não vai conseguir inicializar o sistema. Então nós vamos criar aqui, vamos usar o mkdir /mnt /boot. Então dentro do mnt vamos criar a pasta boot. E agora nós vamos montar a nossa partição de 256 MB que a gente formatou como EST4 dentro dessa pasta que a gente acabou de criar. Então vamos usar o comando mount /dev /sda1 no /mnt /boot. Ok, temos nossas duas partições montadas. Se eu der um lsblk, você vai ver que nós temos o SDA1 no /mnt /boot e o SDA2 no /mnt. Agora a gente vai dar um comando chamado pacstrap. Esse comando ele vai basicamente instalar a base do Linux, né? O kernel e o firmware, essas coisas. Então vamos dar um pacstrap no mnt e a gente quer instalar o base devel, o Linux firmware e o nano. Você não necessariamente precisa instalar o nano, mas é uma coisa que eu vou usar logo, então eu recomendo você usar também. Você poderia instalar o Vim, o VI ou algum outro editor de texto. E esse processo demora um pouquinho, então eu vou cortar aqui, quando terminar eu volto. Ok, a instalação de todos os pacotes que nós colocamos lá em cima, o kernel, o firmware, etc., foi tudo instalado. Então agora a gente precisa gerar o nosso arquivo fstab. Eu acredito que você saiba, mas se você não sabe, o fstab é o arquivo que diz os nossos discos, quais discos serão inicializados quando o sistema for inicializar, obviamente. Então a gente vai usar o comando gen fstab /mnt. Primeiro eu vou só mostrar aqui, se você der um enter, ele vai gerar o arquivo fstab. Só que aqui tem um problema. Se você der o comando gen fstab /mnt, ele vai fazer corretamente. Só que se você ver, ele está usando o SDA1 para indicar o /boot e o SDA2 para indicar o /. Isso não é muito bom, porque principalmente se você for uma pessoa que tem mais de um disco no computador, se você costuma trocar, adicionar, até mesmo se você tem um só e você vai adicionar outro disco depois, isso pode dar problema, porque o seu disco que está no SDA, ele pode virar o SDB. E se isso acontecer, você vai perder, né? O sistema vai se perder. Então a gente tem que dar aqui o parâmetro -u
maiúsculo. O que isso faz? Em vez dele usar o SDA1 e SDA2, ele vai usar a ID do nosso disco, né, da nossa partição. Então, independente se ele for SDA1, SDA2, SDB, SDC e etc., ele não vai se perder porque tu está usando a ID. Então, ele sempre vai se achar. Então, a gente vai pegar esse comando aqui, né, a saída dele, vamos dar 2 setinhas para a direita e vamos indicar onde eu quero que ele caia, né, que a gente quer que ele vá para o barra MNT, barra ETC, barra FS Tab. Então agora se você der um cat barra MNT, barra ETC, barra FS Tab, tá aí nosso FS Tab pronto. Qualquer outro sistema Linux, se você for no FS Tab, no Ubuntu, no Debian, ele vai estar dessa forma. E aqui você acabou de gerar manualmente o seu FS Tab. Beleza, aqui está praticamente pronto. O sistema está praticamente funcionando. Só que agora a gente precisa entrar no sistema para fazer algumas configurações. Então, para isso a gente vai dar o art chroot barra mnt, que é onde está no sistema, e a gente vai usar o bin bash. Então você vai dar o art chroot barra mnt barra bin barra bash. Pronto, estamos dentro do nosso sistema. Se eu der aqui um ls-lh, você já vai ver que você vai reconhecer algumas dessas pastas aqui, como qualquer outro sistema Linux. Então agora a gente vai instalar alguns pacotes importantes, né? Agora vocês também já têm acesso ao pacman, que é o nosso gerenciador de pacotes no Arch. É tipo o apt, né, do Arch Linux. Então nós vamos usar o pacman -S maiúsculo para fazer a instalação. Vamos instalar o Network Manager. Vamos instalar o Groovy. E agora uma coisa muito importante. Se você tiver com o sistema UEFI, você vai fazer a instalação do EFI boot mgr DOS FS Tools OS-Prober e o MTools. Porém, se você, como eu aqui, não tiver em um sistema UEFI, você não vai instalar esse EFI boot mgr. Então lembra, no sistema UEFI, instala todos esses pacotes aqui e o EFI boot mgr. No sistema não UEFI, tu vai instalar só esses pacotes aqui. Vamos instalar. Sim. Aguardar um pouquinho. Beleza, ele instalou todos os pacotes que a gente pediu. Bom, quando a gente reiniciar o computador e entrar no sistema, a gente vai querer que a internet esteja ativada, porque obviamente a gente quer a internet. Então para isso a gente vai dar aqui um systemctl enable network manager. Lembre de digitar o N e o M maiúsculo, senão não vai funcionar. Beleza, se apareceu tudo isso que apareceu para mim, funcionou, está correto. Então agora você já tem a internet, já tem o Network Manager, já tem a internet. Agora a gente tem que instalar o Groovy. Sim, o Groovy já foi instalado, né? O pacote do Groovy já foi instalado, só que agora a gente tem que instalar no sistema, indicar para o Groovy como ele vai funcionar. Então, lembrando, o comando aqui vai mudar dependendo se você tiver com um sistema UEFI ou um sistema não UEFI. Eu vou digitar aqui primeiro o comando para um sistema UEFI. Então, se você está no sistema UEFI, você vai digitar groovy-install --target igual a x86 _64 EFI, né? --bootloader id igual groovy _UEFI --recheck no /dev/sda. Lembrando, aqui você não vai botar a partição, você vai botar um disco, não vai botar SDA1, SDA2, SDA3, não, só o SDA ou, no caso, o seu disco, for SDB, SDC, etc. No meu caso, como eu não estou usando um sistema UEFI, eu não vou usar esse comando é apenas se o seu sistema for UEFI. Eu vou deixar esse comando aqui na descrição. Se você tiver com um sistema não UEFI igual ao meu, você vai dar o comando groovy-install --target igual i 386 -pc --recheck /dev/sda. Mesma coisa, não vai dizer a partição, vai botar apenas o disco e vai dar um enter.
vai aguardar um pouquinho, pronto. Se ele falar que não foi reportado nenhum erro, você fez tudo correto, estamos meio caminho andado para o sistema estar pronto. Bom, então agora a gente vamos ter que dar igual o update Groovy do Ubuntu, só que a gente tem que fazer aqui para o Groovy achar o sistema. Então a gente vai dar um Groovy-mkconfig -o ou -o no /boot /groovy.cfg. Esse comando aqui é basicamente o update Groovy do Ubuntu. Ele vai procurar todos os sistemas e beleza. Aqui tem um problema. Se você quiser fazer dual boot com Windows, né, você vai ter que habilitar o OS Prober. Então aqui, no caso, o Groovy, ele achou já o sistema, o ART, ele provavelmente vai achar outros sistemas Linux, mas o Windows aqui você vai ter que habilitar o OS Prober. Então, para fazer isso, vamos supor que você queira achar um Windows para fazer um dual boot, a gente tem que entrar no editar, né, o arquivo, etc, que está dentro de etc default groovy. A gente vai editar com um nano. Você vai procurar aqui uma linha que diz groovy _disable _os _prober. Está aqui embaixo, no finalzinho. Se não tiver no seu documento inteiro, você vai adicionar. No meu caso aqui eu só vou descomentar. Tem que estar groovy _disable _os _prober igual a falso, né? False em inglês, né? Se não tiver no seu documento comentado, você adiciona. Se você tiver comentado, descomente e vamos dar um Ctrl X, salvou, sim, deu um Y sim, salvou, beleza. Se você repetir o mesmo comando de cima agora, se você tiver um Windows instalado, ele vai achar o teu Windows e vai colocar no Groovy, né? Para você ter o seu dual boot. Beleza. Agora nós podemos basicamente pronto, né? Você já poderia reiniciar e ele já teria o Groovy, você já poderia tirar o pendrive e já funcionaria. Mas a gente tem que fazer mais algumas configurações pequenas. Primeiro a gente tem que alterar a senha do root. Então a gente vai dar um passwd. Você vai digitar a senha que você quer que seja do root. Digitei a senha aqui, troquei a senha do root. Outra coisa, o teclado, né? Se você está no Brasil, você provavelmente tem um teclado brasileiro, você tem que trocar, porque senão não vai funcionar ok, né? Algumas teclas. Então, para isso, você vai dar um localctl set keymap --no -convert, e aqui você vai colocar qual que é o seu teclado. No meu caso, né? Provavelmente no seu caso também é BR-ABNT2. Deu um enter, pronto, seu teclado agora já deve estar funcionando corretamente. Outra coisa que a gente tem que mudar também é o hostname, né, o nome da máquina. Então para isso você vai dar um nano /etc /hostname. No meu caso aqui eu vou usar o nome Arsene. Mas você pode botar o nome que você quiser na sua máquina. Outra coisa que você tem que mudar também é a linguagem do seu Arch Linux. Para você mudar a linguagem, você vai aqui no nano /etc /locale.gen. E aqui vai ter todas as linguagens disponíveis. Você, no caso, vai apenas descomentar a linguagem que você quer usar. No caso, eu gosto de usar o sistema em inglês, então eu vou descomentar aqui EN_US, que é o inglês americano. Descomentar tanto o UTF quanto o ISO. Ok? Descomentei, salvei, sim. Depois disso você vai dar um locale-gen, que ele vai ler aquele arquivo que a gente editou e vai chamar as linguagens que você descomentou, no meu caso que são as duas, inglês americano UTF e o ISO. Mas você ainda precisa fazer mais uma coisa, você vai ter que, depois de dar o locale-gen, você vai entrar no arquivo nano /etc /locale-conf. Se você der tab aqui não vai funcionar porque esse arquivo não existe, você vai criar ele agora. Dentro dele você vai colocar lang igual, e aqui você vai colocar a linguagem que você descomentou e gerou lá antes, que no meu caso aqui é en-us.utf-8. No seu caso aqui você vai colocar a linguagem que você pegou, ele lembra de botar maiúsculo e minúsculo certinho. Ctrl X para salvar, para sair, você vai botar sim, salvou, beleza. Bom, a linguagem já está pronta, já está em inglês, nosso sistema.
Agora a gente tem que botar a zona, né? Que para o horário do sistema ficar certo. Então você vai dizer a zona que você está, né? O país, a zona do país que você está. Para isso você vai ter que fazer um link, né? Que todas as zonas já estão no sistema. Você só precisa fazer um link para o /etc/localtime, né? Então você vai fazer o seguinte: você vai dar um ln-sf, que é para fazer o link. Você vai os arquivos de zona estão no usr share zone info. E se você der um tab aqui, tem todas as regiões aqui. Tem o Brasil aqui, só que eu não gosto muito de usar, porque dentro do Brasil ele tem o Acre, de Noronha, East e West. Eu recomendo você vir aqui no América, e aqui dentro ele vai ter várias opções, né, da América. Eu acho que não tem o Rio de Janeiro aqui, nunca tem Rio Branco, mas não tem Rio de Janeiro. Então vamos usar o São Paulo, que é o mais próximo. Desculpa, São Paulo. Você vai fazer um link dessa pasta aqui para o /etc /localtime, como eu disse antes, localtime. Pronto, a linguagem está correta, o teclado está correto, o horário está correto. Bom, basicamente agora você pode sair, né, dar um exit para você sair do seu sistema. Você voltou agora para ISO. A gente pode dar um umount -R no /dev/mnt, para ele desmontar as partições que você montou. E você agora pode dar um reboot. Lembra de tirar o pendrive, dar um reboot, lembra de antes de ligar novamente, você tira o pendrive. No meu caso aqui, como eu não tirei, ele entrou de novo, então eu vou desligar a minha máquina. Pronto, ele entrou no seu Groove. Uma coisa também que eu pretendo fazer no futuro é mostrar como customizar o Groove, porque esse Groove aqui é bem feinho, mas ele já é funcional, ele vai ter seu Arch Linux e opções avançadas. Vamos entrar no Arch Linux. Esperar um pouquinho, ele vai bootar o sistema. Beleza, já bootou. Ele está aqui, Arsênio Login. Arsênio é o nome da máquina que eu tinha criado, você lembra? No seu caso vai estar o nome que você deu para a máquina. E o login. Por enquanto a gente só tem o usuário root, então vamos dar login como root e colocar a senha que a gente colocou antes. Opa, digitei errado. Opa. Pronto, está dentro do sistema. Eu pensei que tinha digitado errado. Você tá logado como root dentro da máquina, beleza. Só que a gente precisa fazer algumas coisas. Primeiro que não é legal ficar usando o usuário root. Então vamos criar um usuário aqui com useradd -m com parâmetro m para criar o diretório home do usuário e o nome do usuário. No meu caso aqui eu vou usar Gabriel Rosa, que é o meu nome. O usuário está criado, agora vamos dar um passwd Gabriel Rosa para trocar a senha desse usuário. Vou digitar a senha aqui. Ele vai pedir novamente, digita a senha novamente. Beleza. Agora eu quero que o usuário Gabriel ele possa executar comandos de root, porque eu não quero ficar tendo que entrar no usuário root para fazer alguns comandos, tipo atualizar o sistema, instalar pacote, etc. Então, para isso, eu vou criar um grupo no PDD sudo. Você pode criar um grupo que você quiser, no caso eu vou usar o sudo porque é meio que um padrão. Então você vai criar o grupo sudo e você vai adicionar o usuário que você criou, no meu caso é o Gabriel, para o grupo sudo, no seu caso o grupo que você criou. Então você vai dar o usermod com os parâmetros A e G, o nome do grupo, que é o sudo, e o nome do usuário, que no caso... Então aqui que eu estou fazendo, eu estou adicionando o usuário Gabriel Rosa ao grupo sudo. Beleza, mas o usuário Gabriel Rosa já está no grupo sudo. Só que o grupo sudo, como eu criei agora, ele não está no sudoers. Ele não vai ter como executar comandos de administrador, como o root. Então, para isso, a gente vai entrar no nano, vai editar um arquivo, então a gente vai usar o nano. E o arquivo é o etc /sudoers. Aqui dentro você vai procurar uma linha que vai estar porcentagem sudo, que é essa aqui. Você vai descomentar ela. Basicamente essa linha diz que o grupo sudo tem todas as permissões. Você poderia vir aqui e botar administrador, admin ou algum grupo que você criou. No caso aqui eu vou deixar sudo. Salvar, Ctrl X, salvar, sair. Beleza. Então agora o
o usuário, o Gabriel, já está no grupo sudo e o grupo sudo já pode executar comandos como administrador. Então eu vou sair do root, vou dar um exit e vou fazer login como o Gabriel, que é o usuário que eu criei. Vamos fazer login. Você já pode testar, você pode dar um sudo who am I. Vai pedir a senha, você vai botar a senha. Root, então já funcionou, estou executando comandos como root. Eu vou atualizar o sistema, então vou dar um pacman-s, S maiúsculo, YU para atualizar o sistema. Beleza, tá tudo em dia. E agora, para finalizar, a gente vai fazer a coisa mais importante, que é instalar o neofetch. Então a gente vai dar um sudo pacman, parâmetro S maiúsculo, que é para fazer a instalação, e o neofetch. Sim, queremos instalar. Está instalado, a gente pode dar o neofetch. Pronto, temos o sistema Arch Linux. Você já pode tirar uma foto disso aqui e mostrar para todo mundo, mostrar que você sabe instalar o Arch Linux. Você é um profissional do Linux. E o próximo passo aqui agora seria ou você deixar dessa forma, se você preferir usar só no terminal, ou seria instalar uma interface gráfica. Mas aqui já é o suficiente. Só de você chegar aqui, você já pode mostrar para todo mundo que você sabe mexer com Linux.